Fala Ser Migrante! No programa Nortear Convida de hoje, nós selecionamos as 10 principais perguntas da nossa audiência. Eu e Selma, nós vamos agora compartilhar com vocês as nossas vivências, nossas experiências, nossos acertos, nossos erros, através dessas perguntas. Não é isso, Selma? É isso mesmo, Igor. Queremos desde já agradecer a você pela sua participação, pela contribuição. O programa é feito para você e várias pessoas nos enviaram e-mails, nos enviaram mensagens privadas para perguntar sobre o programa passado, para esclarecer outras dúvidas. E foram tantos os contatos que nós tivemos que escolher as 10 mais recorrentes para trabalhar no programa de hoje. E vamos começar, né? Vamos lá para a nossa primeira pergunta, Barroso. Vale a pena realmente sair do Brasil e migrar para Portugal? Bom, na minha opinião, depende. Depende do seu estilo de vida, depende do que você vem buscar ao migrar para Portugal, depende se você quer vir estudar, se você quer vir só ter uma experiência cultural, se você quer vir trabalhar, se você quer vir empreender, se você vem numa experiência sozinho, se você vem numa experiência com um parceiro ou uma parceira, se você vem com a sua família, se é em busca de qualidade de vida. O que é que você está a buscar nesse processo migratório que você escolheu Portugal como país de destino? Para mim depende. E você, Barroso? Perfeito, é exatamente isso, porque vai depender muito da sua realidade, daquilo que você quer, dos seus valores, do que você busca hoje, do que você vive hoje. Você quer sustentabilidade, você quer trabalho, você quer estudo. Então a resposta de Selma foi perfeita. Pois é. E aí a gente chega na segunda pergunta. Essa foi muito recorrente, que é: eu tenho muita vontade de morar fora do Brasil. E você? Você tem? Pois é, eu tenho muita vontade, mas eu não tenho coragem de arriscar. É possível migrar de modo seguro? É, Barroso, possível? É possível você migrar de uma forma mais segura, mas o risco sempre vai ocorrer. Viver é correr risco. Então você sai de casa hoje, você está correndo risco. Então, basicamente, a vida é correr risco. Porém, é possível você calcular esses riscos. Através de quê? Através de um planejamento. Eu gosto sempre, quando tem esse tipo de pergunta, sobre dois aspectos que a gente tem que pensar. Um é fazer as coisas dentro da legalidade. Isso vai ajudar você muito a evitar problemas no futuro. Então, se você quer migrar, faça as coisas corretas. Busque as suas documentações, busque chegar no país de uma forma adequada dentro da lei. E aí sim você vai evitar problemas futuros. E o segundo é com relação a planejamento. Quando você faz o planejamento, você pode calcular efetivamente os riscos que você está correndo. Verdade. Então, basicamente são essas duas coisas que eu acho que diminui bastante o risco do processo migratório. Fazer as coisas corretas. Desculpa. Fazer as coisas corretas e buscar o planejamento. Pois é, e nós da Nortear, a gente quer deixar claro que nós não recomendamos que você venha de forma irregular, que as pessoas costumam falar de ilegal. Porque se você vem de modo irregular, você vai ter muitos deveres e nenhum direito. Com relação à assistência médica, com relação à segurança social, que seria o INSS daí do Brasil, com relação à contratação, porque aqui a lei proíbe que as empresas contratem imigrantes irregulares. É importante que você se prepare para migrar de forma legal. Essa é a forma mais segura, onde você diminui consideravelmente os seus riscos. E depois que a gente já decidiu migrar, já se preparou aí para enfrentar o medo, vem a próxima pergunta, que é: qual o valor que eu preciso para me manter em Portugal? O valor mensal. Isso também vai depender. O depende é uma constante, não é? Depende do seu estilo de vida, se você tem um estilo mais simples, se você consome produtos mais caros, se você tem uma alimentação mais sofisticada, se você quer morar num centro de Lisboa, se você quer morar numa cidade do interior. Mas se a gente estiver perguntando sobre o aspecto legal, Selma. Bom, aí o CEF recomenda que você, se vier migrar sozinho, você tem que garantir mensalmente pelo menos uma renda de 635 euros, que é o atual salário mínimo de Portugal. Ou seja, você tem que ter um salário mínimo. Se você migra com um companheiro ou uma companheira, para este companheiro ou companheira, você tem que agregar 50% a mais de um salário mínimo, o que seria equivalente, a gente apontou aqui, a 952 euros e meio. Você teria que ter essa renda para um casal. Se você é um casal de um filho, a cada dependente você acrescenta 190 euros, acho que 0,1, não lembro agora os cêntimos. Mas vai dar 1.143, a gente calculou.
Calculamos um casal com 2 filhos, que é o nosso caso, de R$ 1.333,50. Mas, para a realidade de Torres Vedras, que é onde a gente vive, um casal de 2 filhos, nós recomendamos para uma vida simples, mas uma vida digna, com direito a lazer, com direito a um passeio, uma viagem, esporadicamente. A gente recomenda que você prepare aí R$ 1.500 para o básico. Seria o mínimo que você pode pagar para viver em Torres Vedras. Para viver em Lisboa, isso aumenta consideravelmente. Para viver em Porto, isso aumenta consideravelmente. Ou varia, não necessariamente aumenta, depende da região. Exatamente. Isso varia de região para região. E para viver em cidades mais interioranas, talvez isso também se reduza. Exatamente. Por isso que é importante você pensar no seu processo migratório para onde você vai, tá? E aí veio a pergunta curiosa, não é? O que vocês mais gostam e o que vocês menos gostam em Portugal? Então, aqui o que eu mais gosto de Portugal é da tranquilidade, da segurança, uma cidade limpa, organizada. Uma coisa que eu sempre falo com o Selma que me encanta bastante, que aqui tem muitas fontes de água, de luz. É verdade. E essas fontes de água, de luz estão sempre funcionando. É diferente de muitos locais no Brasil que a gente vai, que tem a fonte e aquilo fica parado porque não tem um devido tratamento, uma devida manutenção. Aqui não, aqui as coisas são feitas e as coisas efetivamente funcionam. E o que você menos gosta? O que eu menos gosto são 2 coisas. Primeiro, no inverno é a quantidade de roupa que a gente tem que vestir e que isso maltrata a nossa coluna. E a segunda coisa é a manteiga congelada de manhã. Ah, como eu detesto aquela vasilhame de manteiga quando a gente pega aquela vasilha em cima da mesa e ela tá empedrada e a gente tem que... Antigamente eu tinha que botar no micro-ondas, só que virava água. Mas meu irmão me ensinou uma tática infalível. Coloca um pouco de água em cima do vasilhame, mas espera um tempinho e depois a manteiga fica boa. É só isso aqui. Júnior Gourmet, também é cultura. Bem, vamos agora para outra pergunta curiosíssima, que é: por que nós escolhemos Torres Vedras para morar? Pronto. Escolhemos Torres Vedras, na realidade eu não escolhi Torres Vedras, quem escolheu Torres Vedras foi Selma. Então, é verdade. Eu sempre sonhei, gente, em estudar na Europa e morar na Europa. Primeiro eu pensava que ia morar em Espanha, porque a minha família é da Galícia, eu tenho nacionalidade espanhola, e terminei vindo para Torres Vedras porque eu estava pretendendo estudar na Universidade de Lisboa, no doutoramento, e até a aula começar, disse, não, vamos ficar 3 meses em Torres Vedras, porque a irmã do Barroso já morava aqui e a mãe do Barroso também. Boa. E a intenção inicial era morar em Lisboa. Chegamos aqui e nos apaixonamos pela cidade, pela qualidade de vida, pela beleza da geografia, pelo acolhimento dos torrienses. É uma cidade encantadora. Eu sou mega suspeita, porque eu amo e sou muito grata por viver nesse local. Aonde eu vou, eu dou esse depoimento. É impressionante como eu me encontro aqui. E sem contar que nós fomos muito bem acolhidos, não só pela minha irmã, não só pela minha mãe, mas por amigos, parentes, os parentes de minha irmã também nos acolheram muito bem e que isso foi extremamente confortável para a gente ter sido recebido dessa forma. É verdade. E somos muito gratos por isso. Imensamente. E temos um compromisso com esse local que nos acolheu também, que é auxiliar no desenvolvimento dele. E aí vem a outra pergunta que é: por que vocês falam tanto em empreendedorismo? Não seria mais fácil arranjar um trabalho? Então... É mais outra coisa que depende, né? Com certeza, sempre depende. Você que busca o emprego e busca... Hoje a gente vive uma realidade muito diferente. Agora com o Covid, com essa pandemia, as coisas mudaram de uma sorte que varia mais ou menos, a gente deu uma acelerada aí de 5 a 10 anos. Exatamente. Simplesmente questão de meses. A relação trabalhista que a gente imaginava que fosse ter uma modificação daqui a 10, 15 anos, essas modificações estão acontecendo agora. Então, se você quiser se adequar a esse novo sistema, o processo de emprego cada vez mais tem diminuído essa relação, dando espaço para uma relação muito voltada ao trabalho. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala em uma concepção de você ser dono da sua própria história, você ser um construtor da sua sustentabilidade, da sua sobrevivência, do seu propósito de vida. Então, a gente acredita que existe um empreendedorismo específico e esperando por você. Pois, e a gente fala que empreender é um estilo de vida. A gente acredita no estilo de vida empreendedor. A gente prega que migrar já é um ato empreendedor, onde você vai desenvolver competências como a resiliência, como se adaptar a risco. Persistência, determinação. Exatamente, que são
competências empreendedoras. Vale ressaltar que todos nós podemos desenvolver competências empreendedoras. O que vai diferenciar de uma pessoa para outra é o nível de investimento pessoal, de energia, mental, financeiro, que cada um tem de capacidade para investir no desenvolvimento dessa competência. E o que a gente acredita é que você pode empreender respeitando quem você é. Exatamente, de acordo com o seu perfil, você pode desenvolver a sua atitude empreendedora de forma muito segura, de forma orientada. Nós acreditamos e praticamos isso. E é isso que Selma está estudando e que eu estou praticando. Exatamente. É a minha paixão, é a menina dos meus olhos. Mas enfim, já que a gente agora vai passar para outro ponto de Torres Vedras, as pessoas ficam curiosas, muita gente quer migrar com seus filhos, e a próxima pergunta é: fale um pouco sobre as escolas, os hospitais, o aluguel e o lazer aí em Torres Vedras. Assim, deixa eu falar das escolas. E eu adoro as escolas de Torres Vedras, adoro, de forma geral, as escolas do país inteiro. Agora, vocês podem me perguntar, será que todas as escolas do Portugal são excelentes, são maravilhosas? Eu não posso falar de todas as escolas, mas acredito, já posso adiantar, que não. Acredito que nem todas as escolas são tão maravilhosas assim e têm a excelência que nós temos aqui em Torres Vedras. Nós gostamos muito da escola porque nós interagimos com professores, auxiliares, coordenadores. A gente tem um convívio bem amigável e presente com a nossa escola. E outro ponto muito importante e que me prendeu a Torres Vedras é a forma como os nossos filhos foram aceitos na comunidade. Então hoje eles estão totalmente integrados e eles têm uma convivência muito harmônica e muito bonita. Pois é, o outro ponto é a saúde de Torres Vedras. Torres Vedras é um município diferenciado, privilegiado. Nem todos os municípios, ou poucos municípios aqui, além da grande região de Lisboa e Porto, têm um cenário de saúde, digamos assim, um tecido hospitalar, como Torres Vedras. Nós temos aqui, em cada freguesia, que é o bairro, um centro de saúde que atende os moradores daquela região. Temos um hospital público de referência da região, que é o Hospital do Oeste. Temos 2 hospitais privados de grande porte, que é a CUF e o Hospital Soerade. E temos o Centro Neurológico Sênior, que é um centro neurológico reconhecido internacionalmente, não só na União Europeia, mas no mundo de uma maneira geral. E é torriense de raiz. Inclusive, eu já convido você para o próximo programa, onde o diretor administrativo do Centro Neurológico Sênior vai estar conosco para falar um pouco da realidade do empreendedorismo na área de saúde. E você que é da área de saúde, de nutrição, de desporto, de medicina, enfermeiro, é importante assistir para você ver quais as oportunidades que a gente tem aqui. Depois disso, nos perguntam sobre o lazer. Aqui é muito gostoso, aqui tem a cultura do piquenique, tem a cultura dos parques. Aqui nós temos praias, uma costa enorme de 20 quilômetros, não é isso, Selma? Sim, 20 quilômetros. 20 quilômetros de praias para o pessoal que gosta de praia. Então, assim, é um lugar muito prazeroso de você conviver. E tem outro ponto, tem o que é muito a proximidade de Lisboa, você tem acesso a vários castelos, palácios. Então, basicamente, um pouco da história de Portugal. Você tem acesso a tudo isso, principalmente aos domingos. Quem é regular, residente regular aqui, tem acesso aos domingos gratuitamente nesses espaços que são públicos. Exatamente. E Torres Vedras também tem uma vida cultural muito intensa. Para quem gosta de teatro, para quem gosta de música, é muito bom aqui a questão cultural. Para quem gosta de ler, eu me encontro plenamente aqui na cidade. Me dá qualidade de vida, me dá cultura, me dá segurança. E sem contar que aqui pode ser um QG, eu costumo sempre dizer para os brasileiros que aqui pode ser um QG para você conhecer o resto todo da União Europeia. Isso. E em outubro, principalmente, nós temos algumas promoções muito relevantes com relação a passagens aéreas. Então você consegue passagens aéreas para você ir para a Itália, para a França, para a Alemanha, para a Inglaterra, de 35, 40 euros, ida e volta. Porque assim, outubro aqui é o que é semelhante aí a março e abril. As famílias, de uma maneira geral, investiram e estão ainda a pagar o retorno à escola. Material escolar, fardamento, que aqui não tem fardamento, mas você tem que comprar, por exemplo, sapato, roupas adequadas para o clima. Então, esse período, as famílias estão com um poder de compra menor. E aí tem muitas promoções para você passar uma semana, 4, 5 dias na Bélgica, na Espanha, na Itália, na França,
por 40 euros ida e de volta. É uma oportunidade assim ímpar, basta que você se programe para tal. Verdade. É bem interessante. E o aluguel, que a gente estava a falar aqui. Como é que fica o aluguel aqui em Torres neste momento? Aqui em Torres fica em aproximadamente, hoje está variando, um T2. Digamos, T2 aqui significa, no Brasil é 2 quartos. Isso varia de 500 a 600 euros, mais ou menos. Exatamente. Isso. Se você ficar numa freguesia, ou seja, num bairro mais afastado, aí você consegue, com sorte, um 450, 400. Acho que 400. Se procurar muito, for muito persistente e tiver muita sorte. Mas é importante você considerar uma coisa quando você for arrendar, que seria alugar, ou comprar a casa. Aqui a escola do seu filho, ela é definida de acordo com o seu endereço, ou de residência ou de trabalho. Então, quando você for migrar, procure investigar a qualidade da escola e comece a procurar a casa que você quer comprar ou alugar nesses arredores, para que ele tenha o direito de ser matriculado. E Selma está falando de escola pública e gratuita. Que é de excelente qualidade. Pelo menos a experiência que eu tenho em Torres Vedras dita isso. Bom, vamos lá. Qual o primeiro passo que vocês recomendam para quem deseja começar a se planejar para essa jornada migratória? Primeiro é ter certeza que é isso mesmo que você quer, começar a se adaptar e conhecer e pesquisar a cultura do local. Inclusive, Selma tem uma dica, ó. Diga, Selma, a sua dica. Quando eu decidi migrar para Portugal, que a gente definiu que não ia mais ser Espanha, que vinha para cá, eu comecei a assistir no Brasil 2 anos antes. As pessoas me chamavam de maluca, perguntavam, você já está indo? Eu falei, com assim que a oportunidade chegar, a gente vai. Assisti novelas, assistia Mar Salgado, adorava Mar Salgado, e assistir jornais. É interessante porque você começa a conhecer um pouco da cultura, ver as expressões idiomáticas que se usam, os significados de uma mesma palavra aqui não é o mesmo para lá, para ir para o Brasil, digamos assim. Então, é importante que você veja isso para você se adaptar a essa questão. Gente, a língua é portuguesa aí no Brasil, portuguesa cá, porém é um português com uso de palavras muito diferentes. Para vocês terem ideia, por sinal, vou publicar, muito provavelmente e muito em breve, eu fiz um dicionário com mais de 700 palavras de palavras que são utilizadas cá e não são utilizadas no Brasil e vice-versa. E que é muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão adorar quando tiver publicado. Pois então. E a nossa última pergunta é, na nossa opinião, caso da minha e do Barroso, quais os principais motivos das pessoas que se decepcionam com Portugal e voltam para o Brasil? Bom, a primeira a gente acha que é a falta de planejamento prévio. Ao invés das pessoas fazerem um planejamento migratório, um plano migratório, elas vêm numa aventura migratória. E nós não recomendamos de jeito nenhum. A gente já falou de vir ilegal, de vir despreparado para a realidade, de vir sem dinheiro para arriscar, começar a trabalhar aqui. Eu vou lavar prato e vou me manter. Gente, isso é loucura. Qual é a outra dificuldade? Outra dificuldade é com relação a você conseguir a regularização através de juntar todo o processo de documentos. Tem gente que deixa para fazer isso aqui. Sim. Quando na realidade, quem deseja migrar para cá e quer chegar mais confortável, começa a fazer tudo a partir de agora. Você tem que apostilar vários documentos na Convenção de Haia, tem que deixar aí já procurações para pessoas que vão ficar no Brasil para resolver banco, para resolver uma série de coisas, vendas de bens que vocês tenham, sejam móveis ou imóveis. É preciso já deixar tudo isso preparado para resolver daqui. Sai muito mais caro e às vezes você tem que ir ao Brasil só para resolver isso. A outra coisa é a falsa ideia que vai juntar muitos euros e depois vai trazer a família. Eu vou, lavo o prato, junto dinheiro, faço um trabalho extra aqui, um trabalho extra lá e trago a família. Gente, é ilusão. Não confundam o sonho americano com o sonho europeu. A Europa tem uma perspectiva menos consumista, o salário em Portugal é baixo, o aluguel é alto, a comida é cara, mas a relação custo-benefício da experiência eu recomendo. Mas como nós já falamos, depende do estilo de vida de cada um e do que as pessoas querem buscar. Então as pessoas chegam aqui achando que vem para o sonho americano, se decepcionam e vão embora. Deixa eu dar só uma dica matemática. Você vem sozinho para cá. A média do salário, o Selma já falou, que é em torno de 700 euros. Se você vem sozinho e vai ganhar esses 700 ou 800 euros, se for o caso, você vai ter que pagar aluguel com esse dinheiro, comida com esse dinheiro, transporte com esse dinheiro, vestuário com esse dinheiro, remédio com esse dinheiro. Na realidade, tudo em cima de 600, 700 até 800. E olha que a saúde é pública e a escola é pública. Aí,
você pega e vem com o seu marido ou com sua esposa, vem os dois. E se os dois forem trabalhar dentro da perspectiva de emprego, Sim. você vai ganhar o dobro. Então é importante que você perceba isso, que duas pessoas juntando a renda, chega naquela renda legal Sim. exigida. Então assim, Pois é muito mais fácil dois do que um só. Os salários são baixos, os aluguéis são altos. E outra coisa, as pessoas às vezes têm dificuldade de se adaptar ao clima, ao frio. É importante que a gente verifique se você vai mais para o norte, se você fica mais aqui, vai para o Algarve, que é o lugar mais quente. A região centro aqui, ela, como o nome já diz, já fica no meio termo, não é nem tão quente nem tão frio. E um outro problema grave, que a gente fala sempre, é que as pessoas trazem o Brasil na mala. Migram, querem mudar geograficamente, mas não querem mudar culturalmente e querem se comportar em Portugal como se no Brasil estivesse com hábitos alimentares, com hábitos de consumo, com hábitos culturais, de vestimenta, de vocabulário. Então a gente sempre recomenda aquele velho chavão: em Roma, comporte-se como os romanos, aproveite essa experiência cultural e não desrespeite de forma assintosa a cultura do seu país de acolhimento. Você pode sim continuar vivendo a sua cultura. Por exemplo, eu só cozinho comida brasileira, eu aprendi a cozinhar comida brasileira. Aqui em casa a gente come comida brasileira. Aliás, o Barroso aprendeu a cozinhar aqui e já é melhor cozinheiro do que eu. As crianças adoram a comida dele. É verdade. Então, assim, eu acho que a palavra que resume tudo isso que Selma falou se chama flexibilidade. Está disposto a se flexibilizar, disposto e humildade para aprender. Então, e é isso que aconteceu, na realidade, eu sou um exemplo vivo disso. Saí do Brasil com determinadas características comportamentais e me flexibilizei a me adaptar a novas características condizentes com a cultura local. Então, hoje, aprendi a lavar, passar, cozinhar, arrumar, cuidar. Tá um marido modelo. Eu não posso recomendar esse que esse é meu, mas quem tá um marido modelo tá. Bom, boa. E por fim, a distância da família e dos amigos. Gente, é muito difícil lidar com isso, ainda que a tecnologia hoje tenha diminuído um pouco, que às vezes a gente está distante do além-mar, mas a gente está próximo do coração. Mas tem pessoas que não aguentam viver esse sentimento de solidão, de isolamento, e isso é muito difícil. E é isso que a gente tinha para compartilhar com vocês hoje. Podem continuar colocando suas dúvidas no chat, nas mensagens, que a gente vai responder no próximo Nortear Convida Responde. Então, Barroso. Foi um prazer, muito obrigado pela atenção e audiência de vocês e a gente aguarda vocês, como sempre, a cada programa. No próximo programa, lembrem, vamos estar com João Ferreira, do Centro Neurológico Sênior. Participe, estamos aguardando por você. Até lá. Até lá.